E aí, pessoal? No último vídeo do ano passado, eu prometi e estou cumprindo, eu vou dar mais dicas de livros, dos livros que eu venho lendo sobre os temas que me interessam e que eu gostaria de compartilhar aí com mais gente. Então, hoje eu venho fazer a primeira dessas dicas de livro do ano, deste livro aqui, junto e misturado, uma etnografia do PCC, da antropóloga Carina Biondi. Esse livro originalmente foi a tese de mestrado dela, depois editada para ser publicada em livro, originalmente em 2010, essa que eu li a segunda edição, publicada no ano passado, 2018, e é um livro muito interessante, porque é um trabalho de antropologia, assim como a gente lê aqueles relatos fascinantes, sabe, do antropólogo ou do etnógrafo que vai até uma tribo, por exemplo, vive com a tribo, explica a cultura e os valores daquele grupo, daquela cultura. A Carina Biondi, mais ou menos que fez isso, só que não com uma tribo indígena super diferente, distante de nós, e sim com o PCC, o primeiro comando da capital. Esse grupo, na verdade, o próprio termo usado para defini-lo, grupo criminoso, facção, ok, isso é um objeto de discussão do livro, é uma coisa interessante. E ela fez isso com o PCC, porque ela já tinha uma porta de entrada para o mundo das prisões e de quem vive em prisão no Brasil, porque o marido dela, ela não conta muitos detalhes, mas o marido dela estava na prisão na época e ela o visitava. E isso deu um ensejo para ela se aproximar mais desse mundo, tá? O mundo do PCC, que na época em que ela visitava o marido, ali meados dos anos 2000, um pouquinho mais para a segunda metade da década passada, foi justamente a época que o PCC estourou. Foi a época, lembra de 2006, que teve aquele grande atos em São Paulo, tocaram terror na população, houve toda uma movimentação, o PCC passou a ser um assunto mais falado na mídia, né? Hoje em dia até evitam dar o nome dele, mas a gente sabe bem que ele está aí, está crescendo inclusive, então era um bom momento, ela tinha essa entrada, ela fez esse trabalho, que se refere principalmente a informações aí do PCC ao longo desses anos, entre 2006 até mais ou menos 2010. Tá? É interessante ela dar um pouco da cronologia do que foi a história dele. Né? Por que surge o PCC com tanta força? Né? De um mundo prisional de São Paulo, com as prisões aumentando a população carcerária, prisões superlotadas, a situação dos presos terrível. Isso é uma coisa que os presos lembram, inclusive há diferentes histórias de origem do PCC que acabaram sendo em algum momento apagadas em nome de uma só, mas a princípio havia mais de uma. Mas os presos viviam meio que numa anarquia, porque era tudo superlotado, tinha estupro, tinha assassinato, era a lei do mais forte, era a época que eles chamam dos malandrões. E daí presos começam a fazer uma, digamos assim, irmandade e a impor regras dentro do presídio. E ao impor regras, eles conseguem melhorar muito a vida dos presos e, portanto, acabam criando um novo sistema ali. E assim nasce o PCC. Inicialmente com uma hierarquia via chefe, que também há uma lembrança na memória coletiva ali de um período meio tirânico, do tal do Geleião, que era o chefe anterior, mas quando ele foi tirado pelo Marcola talvez vocês lembram que ele deu entrevistas à mídia, lá na época dos atos do PCC, em 2006, 2007, ele acaba com essa hierarquia do PCC. E o lema do PCC, que costumava ser paz, justiça e liberdade, passa a ser paz, justiça, liberdade e igualdade. E daí ele inaugura uma realidade política do sistema prisional e da vida do crime em São Paulo, mas obviamente se expandindo para outros lugares, muito interessante, porque ele abole a hierarquia. Sabe? A gente tem essa ideia muitas vezes, né, a gente traz alguns conceitos nossos de o que é o PCC. Né? É um Estado paralelo, se comporta como um Estado, mas não é o Estado. É uma organização criminosa, uma gangue no sentido clássico. É uma empresa capitalista que se comporta de acordo com os mesmos critérios. E não é nada bem disso. Né? Talvez o melhor termo seja uma irmandade, na qual, obviamente, existem diferenças de poder, mas essas diferenças nunca são reconhecidas e nunca são personalizadas. Existem diferentes funções lá dentro. Existe um processo de tomada de decisão. Ao menos na época, você precisava ter dois, que eles chamam irmãos, né? As pessoas que entraram no PCC, que foram batizadas, são irmãos. Você precisava ter dois irmãos, por exemplo, para batizar um novo membro, que você quisesse que passasse a fazer parte do PCC. Portanto, é uma situação muito interessante, porque eles impõem uma ordem, impõem regras, mas sem uma hierarquia definida, sem uma hierarquia personalizada. Né? E portanto, cria-se uma situação muito interessante nas prisões, e na qual eles levam a sério esse valor da igualdade que foi acrescentado no lema. Tá? Igualdade não apenas dentro do PCC, na ausência de uma hierarquia, mas também entre os membros do PCC, os irmãos e todos os outros presos, chamados de primos.
E todos os primos, os que vivem em prisões junto com o PCC, estão sujeitos às mesmas regras e não tem, os irmãos não têm privilégio sobre eles. A negociação se dá de igual para igual e um irmão do PCC não tem o direito de ir lá violar os direitos dos primos. Isso é como eles veem a maioria dos outros presos, né? Existem aqueles que eles colocam aí sim na categoria de coisa. E os presos que são na categoria de coisa, seja porque são de facções, grupos rivais, seja porque viviam em prisões dominadas por facções rivais, seja porque cometeram crimes considerados abaixo assim do aceitável, como estupro, por exemplo, eles são chamados de coisa. E nesse sim, daí a violência é usada de uma maneira mais direta, inclusive com ameaça de morte, com possibilidade de morte se conviverem. Esses presos têm que ficar em áreas separadas do presídio, que eles chamam de seguro. Tá? Então, contra esses sim, existe uma violência total e a visão de que são o outro. Tá? Assim como a autoridade, assim como a população normal também, porque eles se veem como participando da vida do crime. Eles são do crime, são ladrões, esse é um termo que se usam para si mesmos, somos ladrões. Uma série de outros termos ali que ela dá. Mas entre os presos, mesmo quem não é do PCC, é tratado com respeito e muitas vezes levam os valores do PCC. Você teve prisões que foram conquistadas pelo PCC, presídios novos que foram conquistados pelo PCC ou pelos valores do PCC, sem que nenhum irmão batizado do PCC estivesse lá, apenas porque presos que foram transferidos para lá tinham vindo de prisões dominadas pelo PCC e fizeram o trabalho, mesmo sem ter nenhum preso batizado, nenhum membro, digamos assim, formal do PCC. Né? Enfim, esse livro, estudar como funciona o PCC, é uma verdadeira aula de filosofia política nesse sentido, tá? De como é que valores são impostos, como é que regras de conduta passam a valer num espaço, sem uma hierarquia formal e sem presidente, exército, chefe, nada disso. E fica também um ponto muito interessante da distinção entre o que é o discurso e as crenças das pessoas e a realidade de fato. Porque embora essa igualdade esteja muito repisada, frisada, existem pessoas mais poderosas ali. Existem pessoas que desempenham, e presídios que desempenham o papel de torres, que dão novas diretrizes para todos os outros. Só que nunca são personalizados, não é uma pessoa que está ali, é alguém que está cumprindo aquela função e é fluido, pode mudar. Um lugar que tinha a torre pode deixar de ter, passa a ser outro. O que valia num lugar pode parar de valer. Os consensos vão sendo criados de uma forma sempre negociada. E ela inclusive dá exemplos de discussões entre presos, por exemplo, quem vai dormir na cama da cela? A cela tem muito mais gente do que tem cama. Então a maioria dorme no chão. Quem dorme na cama? Tem toda uma negociação até que se chegou numa regra. Uma regra de senioridade, que inclui tanto irmãos quanto primos. Quando dois começam a brigar, como é que se resolve isso? E é sempre um julgamento numa certa coletividade local, muito fluida, com base em argumentos, pegando os valores do PCC, pegando os salves, as diretrizes passadas no passado. É um exercício retórico muito interessante. Ela realmente nos traz, na segurança dos nossos lares, nos traz um pouquinho para o que deve ser a experiência do que é isso, que é uma realidade que a gente está vivendo e que, sem dúvida nenhuma, se torna cada vez mais relevante. Né? O que a gente está vendo no Ceará agora é o PCC sendo levado para lá. Inclusive, algumas mudanças aconteceram que no livro dela acabou não pegando. Hoje em dia, parece que o processo de batizar novos presos está correndo numa linha de montagem. Na época em que ela escreveu, não era assim. Bom, então, o livro é muito interessante, recomendo a leitura para entender essa realidade importante do nosso mundo. Tenho duas críticas. Primeiro, tem alguns momentos... É um livro que teve uma origem acadêmica, né? Tem alguns momentos que a discussão acadêmica de antropologia, com um jargão bem pesado, ela fica meio maçante, e parece não levar muito longe, porque ela quer fazer uma coisa muito interessante, tem que ficar justificando aquilo com conceitos da antropologia. No final das contas, tem um conceito interessante que é o de transcendência, né? Porque uma coisa é você fazer parte do PCC, outra coisa é o PCC transcendente, aquele que todos veem como estando fora deles. As regras do PCC, as regras que vêm de fora, para mim, o preso, o ladrão, tem que seguir. Como é que esse exemplo, já que não tem uma hierarquia formal, já que não tem os chefes, como é que existe? Como é que é perpetuado esse PCC transcendente? E liga um pouco com como a gente vive em sociedade, né? As regras nas quais a gente vive. O nosso conceito, por exemplo, de religião, qual a relação da igreja com o fiel, é também um pouco a relação desse PCC transcendente, que não é nenhum dos membros, mas que só existe nos membros e que vai sendo transformado à medida que os membros transformam, passam adiante algumas práticas, universalizam algumas práticas, enfim. Uma discussão interessante, mas que às vezes, quando fica só na coisa
acadêmica, sem levar para a prática ali do concreta do PCC, ficar na coisa acadêmica, fica um pouco maçante em alguns momentos. E segunda crítica, é claro, esse é um tema que gera muito uma reação de qualquer um. O PCC é uma coisa séria, uma coisa que está botando vidas em risco no mundo real. A nossa tendência é aproximar desse tema já com uma barreira muito forte contra isso, querendo apenas condenar isso. E um trabalho do etnógrafo, do antropólogo, é sempre conseguir fazer a gente, na experiência da leitura, transcender isso, para poder olhá-lo de forma objetiva, sem dizer se é bom ou se é mal. Então, certamente ela tem esse objetivo e precisa ter para fazer um bom trabalho, e a gente parte com uma carga muito negativa. Mas, além disso, eu sinto, não posso afirmar com certeza, mas eu sinto que ela neutralizou um pouquinho, pasteurizou um pouquinho o que é a real violência e ameaça de morte que vigora num PCC, por exemplo. É claro, a adesão de muitos presos, inclusive de primos, não é só pela ameaça. Nenhum grupo teria essa força. É adesão voluntária, eles gostam, porque o PCC mudou para muito melhor, segundo o ponto de vista dos presos, a vida dentro das penitenciárias das prisões. Tá? Então não é que eles vivem um regime de terror, mas sem dúvida nenhuma tem muita coisa que tem ameaça de morte lá, de acordo com as regras do PCC, e ela em nenhum momento, a Carina Biondi diz explicitamente, olha, isso aqui eles matam a pessoa que fez isso. Ela fala de se afastar do grupo, diz, dá para se afastar do PCC assim? Será que... Ela fala da morte com muita clareza quando é contra facções rivais, quando é contra coisa, os presos considerados sub-humanos que têm que ficar separados, aí sim. Mas eu tenho certeza que tem muitas regras ali impostas sob a lei da morte, e ela não chega a dizer isso com todas as palavras, e como é que isso é lidado lá dentro. Minha impressão é que faltou ser um pouco mais aberto, um pouco mais claro quanto a isso, mas isso não tira o grande mérito do livro. Eu saí com um enorme aprendizado do PCC, quero ler mais a respeito, afinal de contas é algo que nos interessa no mundo real de hoje, e também é uma aula filosófica sobre como pensar a organização social, a transmissão e reprodução de regras e criação de novas regras, e o processo pelo qual as sociedades e as irmandades se organizam. Então, fica essa minha dica aí, Carina Biondi, Junto e Misturado, uma etnografia do PCC.